Bom dia, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez no perfil do Trabalho Notável. Como sempre, às quintas-feiras, na nossa live por dentro da execução. E hoje eu pretendo fazer uma live diferente com vocês. Uma live de tira dúvidas, né? Uma live em que eu não preparei nenhum tema específico, contando aí com a participação sempre constante de vocês, né? Então sejam todos muito bem-vindos. A nossa ideia então é tratar de qualquer tema dentro da execução. Eu agradeço a presença aqui do Paulo Basílio, sempre presente, o Calidiero, Faustino Souza, Felipe Souza e todos que estão ingressando aqui na nossa live. Essa live hoje com o tema aberto, Carmen Silvia Rocha Mota, deixa eu ver quem mais está por aqui, Patrícia Pereira e todos os amigos que estão ingressando aqui. A minha ideia, então, é ficar à disposição de vocês para responder a perguntas sobre a execução trabalhista, apenas fazendo um alerta, né, uma advertência, para evitar a frustração de uma recusa de resposta, que nós, magistrados, né, vocês sabem que além de professores, sou também juiz do trabalho, nós magistrados temos uma limitação na lei orgânica da magistratura, no sentido de não respondermos a perguntas sobre casos concretos não judicializados. Não há nenhum problema em falarmos sobre situações hipotéticas e tampouco nenhum problema de falarmos sobre decisões já prolatadas, né? Então, quanto a essas, desde que haja uma análise acadêmica, ela está dentro do permissivo legal, né? E teria o máximo prazer em responder a vocês. Vi aqui o Rodrigo Sá também, Helena Cristina acabou de entrar, o Samuel Velasco, a Soraya Faltin, que sempre está aqui conosco também. Vamos ver aqui, alguém já começou, o Rodrigo inaugurou a fila aqui, agradeço, Rodrigo. Vamos ver o que ele está perguntando aqui. Hipoteticamente, tomadora de serviço pode requerer IDPJ da real empregadora? É interessante a pergunta, Rodrigo, mas não é caso, não. Porque nesse caso, o que nós estamos a falar aqui é, na verdade, de um deslocamento da legitimidade de uma pessoa para outra. O IDPJ ele tem uma finalidade um pouco diferente. Ele tem a finalidade de resolver situações em que a personalidade jurídica é utilizada como escudo para blindar determinada pessoa de suportar as consequências de uma execução. A situação aqui é um pouco diferente, né? Em que eu tenho aqui a situação em que a tomadora quer deslocar a ação, né? Deslocar a legitimidade da ação para o sujeito que realmente seria o empregador. Então aqui é caso mais dele requerer realmente a improcedência, não é caso de preliminar de legitimidade, como muita gente faz, né? É um equívoco técnico, porque se o discurso da inicial conecta a narrativa à pessoa que está sendo demandada, as condições da ação estarão presentes, em especial aí nesse caso, a legitimidade passiva, né? E aí você vai requerer a improcedência. O que você pode utilizar é aquele artifício lá do CPC, de indicar quem seria o réu, e caberá ao autor emendar ou não a sua petição inicial, retificando o polo passivo. Mas IDPJ não é caso de IDPJ. O IDPJ ele se destina a situação bem específica, exatamente de afastar o véu, né, o chamado véu da personalidade jurídica, em especial das pessoas jurídicas, mas isso vale para a pessoa natural também, já que temos a desconsideração inversa, com a finalidade de tornar o problema. O Paulo Basílio parece que fez uma intervenção aqui, eu tive um probleminha de sinal. Estou vendo aqui Samuel Velasco. Professor, como buscar e comprovar que o reclamante deixou de ser hipossuficiente? Bom, aqui eu imagino que você esteja falando, eu estou presumindo aqui que você esteja dizendo aquela situação em que tem havido a condenação do reclamante em honorários advocatícios e houve a suspensão da exigibilidade desses honorários pelo fato de ele ser beneficiário da justiça gratuita. Veja bem, não há uma fórmula, não é, pré-definida para comprovar que uma pessoa deixou de ser hipossuficiente economicamente falando.
né? Mas você pode, da mesma forma que a gente tem uma série de sugestões em relação a artifícios que você pode usar, a busca de bens, por exemplo, do devedor, você pode fazer o mesmo em relação ao trabalhador que tenha sido exonerado temporariamente das obrigações processuais em virtude da concessão do benefício da justiça gratuita. E isso vale, então, você pode ou conseguir algum documento, que é algo absolutamente casual e muito difícil de ocorrer, ou então você, seja pelo Google, seja pelas redes sociais, procurar identificar um modo de vida incompatível com a condição de miserabilidade sustentada e que norteou o deferimento da gratuidade. Também pode, havendo algum indício, né, requerer, por exemplo, ao CAGED, ao juiz que recolha informações do CAGED para verificar se há vínculos empregatícios ativos em nome daquela pessoa, ou requerer a declaração de imposto de renda para verificar se há uma mudança significativa na situação patrimonial. Enfim, há diversos mecanismos, lembrando que no caso do processo do trabalho, o prazo que você tem para descobrir isso é de 2 anos, né? Porque depois de 2 anos, aquele benefício de gratuidade, que é temporário inicialmente, torna-se definitivo. O Paulo Basílio está perguntando aqui, sempre fico em dúvida se no INDPJ a responsabilidade do sócio o vincula a partir da sua situação nesse incidente, o que acaba dificultando o reconhecimento da fraude de execução. Excelente pergunta, Paulo, é algo que me perturba também, e me perturba por uma razão muito singela de ser explicada. De fato, sempre houve uma dúvida enorme quanto à data que deva ser considerada para fixarmos o que eu chamo de período de suspeição, né? Aquele período em que os negócios entabulados pelo executado possam ser questionados e podem ser considerados como fraudatórios, né? Como fraudulentos, como caracterizadores de fraude à execução. E aí tem várias possibilidades, seria da data do requerimento, da instauração do IDPJ, seria da data do julgamento do incidente, seria da data do trânsito em julgado, ou seria da data do ajuizamento da ação de conhecimento a que se vincule o IDPJ. Né? Então são várias as possibilidades. Me parece, e aqui é um fenômeno curioso, no meu modo de ver, de miopia hermenêutica, né? Me parece que o CPC dá essa resposta de uma forma muito clara no artigo 792, parágrafo 3º, ao assinalar que são considerados passíveis de caracterização de fraude de execução os negócios entabulados pela pessoa atingida pelo incidente de desconsideração, desde que realizados a partir da citação da pessoa cuja desconsideração se requereu. A pessoa a ser desconsiderada é exatamente a pessoa jurídica, e, consequentemente, então, seria da ação de conhecimento. E aí é engraçado, o que eu disse que gera uma certa perplexidade, é que na doutrina são raríssimos os autores que percebem, na minha visão, o exato alcance dessa disposição. E muita gente, eu digo em especial no processo civil, tem lido essa disposição exatamente pelo seu avesso, de que seria a citação no IDPJ e não a citação da empresa na ação de conhecimento. E por isso, então, que a gente sempre coloca que se você já tem indícios fortes de que a empresa está em dificuldades, né, é interessante, nesse caso, você já cogitar de incluir o sócio já na fase de conhecimento para evitar esse tipo de debate. Mas, no meu modo de ver, a legislação atual, o artigo 792, parágrafo 3º do CPC, é regra expressa e regra inédita, porque no CPC velho nós não tínhamos a figura da desconsideração, ela não era tratada no CPC velho, então essa regra é uma regra inédita e ela não me parece deixar dúvida alguma ao dizer que o termo inicial, digamos, de suspeição dos negócios da pessoa atingida pela desconsideração da personalidade jurídica é a citação da pessoa cuja desconsideração se pretende determinar, né? E aí, nesse caso, me parece que seria realmente o empregador, o reclamado,
que esteja sendo demandado. Vamos ver aqui se temos mais alguma pergunta. Agradeço aqui os cumprimentos de todos, os bons dias, pessoal bem animado. Março passou, mas abril deve ser também dedicado às mulheres. Muito bem, Lauro sempre elegante. O Paulo Basílio aqui veio falar: professor, se der para explicar melhor a questão da responsabilidade do sócio, incluindo no IDPJ, só valer a partir da sua citação nesse incidente, isso facilita. Ah, tá, na verdade parece que ele repetiu a pergunta que eu acabei de responder. Alguém pergunta aqui se caberia IDPJ da empresa subsidiária em recuperação judicial. Veja bem, é claro que aqui nós temos que trabalhar com a ideia de que existe uma sequência a ser observada, porque o que caracteriza a responsabilidade subsidiária é a existência de um benefício de ordem. Então, mesmo em recuperação judicial, o responsável subsidiário só pode ser cogitado para dentro da execução trabalhista se houver o esgotamento de todas as possibilidades de pesquisa e localização de bens em nome do devedor principal ou devedores principais. Posso ter situações de solidariedade, por exemplo. Uma vez caracterizado esse quadro de que fracassaram todas as tentativas de localização do devedor ou do seu patrimônio, aí surge a possibilidade de redirecionamento para a empresa que figure como responsável subsidiário. Estando ela em recuperação judicial, embora isso não esteja dito de modo algum na lei de falência e recuperação, mas a jurisprudência já se consolidou no sentido de que aplica-se aqui a mesma ideia presente no concurso geral de credores da massa falida, ou seja, esse crédito trabalhista não pode ser exigido da empresa em recuperação dentro da Justiça do Trabalho. Então aí existem duas opções para o credor. Opção A, ele habilitar o seu crédito junto ao juízo da recuperação e procurar receber por lá aquilo a que ele tenha direito, juntando aí uma certidão de crédito da Justiça do Trabalho. Opção B, ele pode redirecionar a execução contra a responsável subsidiária em direção de seus respectivos sócios, se eles já não estiverem atingidos pela recuperação judicial, porque há a possibilidade de, no juízo falimentar ou recuperacional, se requerer, exatamente para ampliar as chances de recebimento dos créditos inscritos lá na massa falida ou no juízo recuperacional, os sócios. Se esses sócios não estiverem alcançados pela recuperação, aí não há nenhum problema, você pode requerer o redirecionamento da execução contra eles dentro da Justiça do Trabalho, o processo fluirá normalmente. Essa matéria é uma matéria já enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça muitas vezes, e o Superior Tribunal de Justiça tem dito que para essas situações não há por que deslocar a competência da Justiça do Trabalho para a Justiça Comum. Até porque, convenhamos, a qualquer solução que signifique deslocar a responsabilidade da empresa em recuperação para outra pessoa, significa você aumentar as chances da recuperação ser bem sucedida, porque você está reduzindo, pelo menos no plano imediato, o passivo dessa empresa em recuperação a partir do instante que outras pessoas são demandadas para por eles responder. Então, em princípio, é possível sim a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica contra empresas, não só em recuperação, mas também em relação a empresas falidas, empresas com falência decretada. Isso é completamente possível e viável. Tá? Vamos ver aqui se temos mais alguma. Parece que a Mari que fez a pergunta. Temos alteração de contrato de saída de sócios dentro do prazo de 2 anos. Mesmo assim, ele vai ser executado após os atuais de forma subsidiária? Muito boa pergunta. A sua pergunta, na verdade, se eu bem entendi, é se o ex-sócio, tendo saído da empresa, né, há menos de 2 anos, se ele responde pela execução. Sem dúvida nenhuma, havia uma dúvida quanto a detalhes acerca exatamente do termo inicial também, a mesma pergunta que o Paulo Basílio fez mais cedo, mas essa pergunta me parece estar muito bem respondida, de forma muito clara, no artigo 10A atual, que estabelece, primeiro, que essa responsabilidade é objetiva, ou seja,
ela decorre simplesmente da circunstância de não haver bens em nome da empresa devedora e em nome dos sócios atuais, já que o ex-sócio ele tem um duplo benefício de ordem, é importante sempre lembrar disso. Ele não pode ser demandado juntamente com os sócios atuais, isso não é possível. Eu preciso fazer a sequência, primeiro, de desconsideração da pessoa jurídica para alcançar os atuais sócios, e nesse caso, todos os sócios, e só depois de esgotadas as possibilidades de execução contra os sócios atuais, é que eu posso enveredar pedindo a desconsideração da personalidade jurídica agora em relação ao ex-sócio. E nesse caso, é preciso que a ação trabalhista, a reclamação trabalhista, tenha sido proposta dentro dos 2 anos seguintes à saída desse sócio. E atenção, por saída de sócio, nós devemos entender a formalização perante a junta comercial ou outro órgão registral da saída daquela pessoa. Enquanto essa saída não é formalizada, não pode haver a exoneração, não se conta o prazo de 2 anos para a exoneração da responsabilidade do ex-sócio. Existe apenas uma exceção, não está escrita na lei, mas a doutrina pondera, me parece com toda razão, que isso não vale para os casos de morte do sócio, porque no caso da morte, evidentemente, a alteração contratual será mera formalidade, já que com a morte desaparece a personalidade, e desaparecendo a personalidade não tem por que essa pessoa responder por nenhuma outra dívida, a não ser que os seus herdeiros resolvam prosseguir na empresa, né? E nesse caso o espólio ou os próprios herdeiros, dependendo do caso, podem responder aí por essa dívida, né? Em caráter excepcional. Então aqui é o artigo 10A. Agradeço a pergunta. Helena Cristina está perguntando aqui: professor, naqueles casos em que o juiz indefere levantamento de valores bloqueados e não são encontrados bens, é possível AP? Ótima pergunta, Helena. É uma questão que, infelizmente, ela não é tratada adequadamente nem pela CLT, nem pelo CPC novo, é bom que se diga. O CPC novo até há uma certa lógica, porque lá eu não tenho mais a dependência da completa garantia do juízo para a oferta da oportunidade dos embargos à execução. Mas nós, no processo de trabalho, temos essa exigência, né? O artigo 884 é muito claro em dizer que apenas depois de depositado o dinheiro equivalente ao valor da dívida ou garantida a execução com bens em valor suficiente, é que é possível o manejo dos embargos à execução, e só com os embargos à execução eu consigo tornar definitiva a sentença de liquidação, já que o 884, parágrafo 3º, estabelece que essa é a única forma de eu mudar a decisão que fixou o valor do débito. Então, qual é o problema que você coloca, que é um problema muito, muito corriqueiro? Muitas vezes eu tenho uma execução parcialmente frustrada, ou seja, foram encontrados bens do devedor, mas os bens não são bastantes para a garantia plena do juízo, e não sendo bastantes para a plena garantia do juízo, não haverá, em princípio, a abertura do prazo lá do artigo 884, e o juiz fica, então, impedido, em princípio, de fazer liberação de qualquer valor bloqueado, como você coloca, em virtude de não estar o juízo completamente garantido. Mas aqui me parece que há 2 aspectos a serem considerados. Um primeiro diz respeito à alteração do procedimento de liquidação determinado pela reforma trabalhista. É que, pelas regras atuais, vocês bem sabem disso, o artigo 800, em especial pelo 879, parágrafo 2º, a liquidação agora, ela será necessariamente discutida ou pelo menos discutível, né? O juiz é obrigado, antes de fixar o valor do débito a ser exigido na execução, ele é obrigado a oferecer a oportunidade prévia de impugnação às partes no prazo de 8 dias. Então aqui vem a primeira observação. Se não houver impugnação do executado, ou a impugnação que ele fizer é uma impugnação que abrange um valor de tal modo que aquilo que esteja bloqueado é igual ou inferior à parte incontroversa da dívida,
não me parece haver nenhum problema nessa liberação. Explico isso com um caso hipotético em valores para ficar mais fácil. Imaginemos que eu tenho uma execução de 100 e o executado, na verdade ainda não executado, o reclamado, faça uma impugnação em cima de 60% desse valor do débito. Isso significa então que 40% do valor do débito é incontroverso. Então suponhamos que na execução você consiga lá, com muito esforço, consegue um bloqueio de 20% do valor da dívida. Ora, como eu tenho 40% incontroverso e a garantia é de apenas 20%, não há nenhum problema em o juiz liberar de imediato essa importância, já que ela está dentro daquele patamar em que não há nenhuma possibilidade de alteração, mesmo depois de oferecidos os embargos à execução, já que eu tenho aí um patamar de valor incontroverso. Essa é a primeira hipótese que eu te colocaria. Então, se a liquidação já foi processada nos moldes da legislação processual atual, ou seja, uma liquidação com contraditório obrigatório assegurado, a existência de valores bloqueados em montante igual ou inferior ao valor incontroverso da dívida a partir da impugnação feita pelo reclamado, torna absolutamente possível a liberação imediata desse valor, independente de qualquer circunstância. Então você pode fazer o requerimento. Agora, a segunda situação é uma situação um pouco mais complexa, mas também passível de solução. Imaginemos que a situação não seja essa. Imaginemos que você tenha uma dívida de 100 mil, por exemplo, haja efetivamente um bloqueio de 80 mil e a parte incontroversa é de apenas 40 mil. Então, em relação a esses 40 mil, não há nenhum problema em você liberar, mas como eu tenho a parte restante, os 60 mil, colocados em xeque pela impugnação prévia, eu preciso resolver definitivamente essa liquidação. E aí, o que os juízes do trabalho fazem nesse caso? E se não estiver fazendo, é o caso de se requerer a ele que o faça. O juiz pode, depois de exauridas todas as possibilidades de localização de bens do devedor, sem que haja possibilidade de completar o juízo da execução, ou seja, sem que haja a garantia plena da execução, o juiz pode dar um despacho simples, dizendo o seguinte: exclusivamente para os fins do artigo 884, declaro garantida a execução. E aí abre o prazo, manda intimar as partes, a exequente e executado, para oferecerem, se quiserem, se puderem, os seus incidentes, os embargos de execução pelo devedor e a impugnação à sentença de liquidação pelo exequente. A partir daí, ele processa esse incidente, julga esse incidente, e se for mantido o valor original, ou enfim, se as mudanças não forem tão bruscas a ponto de que o juízo passe a ficar completamente garantido, você pode então aspirar o levantamento daquele valor até o montante reconhecido como líquido e certo do débito a partir do julgamento dos incidentes. Então são duas situações, perceba: ou eu tenho um julgamento da impugnação prévia em que uma parte incontroversa possa ser liberada, ou então, se a situação é de garantia incompleta, mas superior ao valor incontroverso, o juiz pode dar por garantida a execução exclusivamente para os fins do artigo 884, intimar as partes e, se elas oferecerem os incidentes, processá-los e julgá-los, e a partir daí ele terá o valor definitivo da liquidação. E aí, mesmo que a execução não esteja plenamente garantida, se o valor definitivo da execução for superior ao valor que está bloqueado, o valor que foi conseguido, ainda que em montante inferior ao total da execução, o juiz também poderá liberar sem nenhum problema. Espero ter sido claro aí na explicação. Se não for, entre com embargos declaratórios agora mesmo, Helena, tá? E estou aqui disposto a te responder. Muito obrigado. Vamos ver aqui o Aderbal. Professor, em caso de deferimento de penhora de marca de uma banda famosa, o exequente pode pedir ao juiz para ficar como depositário e a banda só poder utilizar o nome com autorização dele.
é uma situação bem interessante, bem delicada. Confesso que nunca vivenciei essa situação, né, de piorar uma marca. Mas é uma possibilidade, talvez muito próxima da penhora da própria empresa, que é uma possibilidade aberta pelo CPC, né? A penhora da empresa até que as obrigações sejam solvidas. Aqui é preciso, me parece que estender a mesma ideia que o TST fixou em relação à penhora de faturamento, que essa penhora possa ocorrer, mas não a ponto de impedir a atuação daquela pessoa, mas apenas de viabilizar, né, a retenção de um percentual sobre todos os negócios feitos até atingir-se a satisfação plena do débito. Então é possível, me parece, mas com essa ressalva de que deve haver um cuidado aí quanto ao percentual não ser total. Patrícia está perguntando aqui: estou com dificuldades em incluir na execução empresa sucessora. Pedi mandado de segurança, de averiguação, porque o contrato social da sucessora é real, mas foi indeferido. Aí, como eu disse, Patrícia, se você puder fazer uma pergunta em tese, eu responderei com o máximo prazer, mas nesse caso você faz uma pergunta em caso concreto, e aí, como eu expliquei, talvez você não estivesse no início, eu tenho empecilho, né, de ordem legal, que é a LOMAN, ela proíbe os juízes de se manifestarem sobre casos concretos ainda não judicializados ou resolvidos, né, pelo judiciário. Bom dia, professor, está perguntando aqui o Léo Dias. No caso de grupo econômico, o TRT vem exigindo DPJ? Não. O TRT tem... Aliás, o TRT tem uma tradição, não vou dizer que isso seja algo absoluto, mas é uma tradição de acompanhar muito para e passo, talvez até pela proximidade geográfica, a evolução jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho. Então, até onde sei, continua valendo a ideia de que no grupo econômico não há necessidade de desconsideração, exatamente porque no grupo econômico eu não tenho várias empresas sob a ótica do direito do trabalho, mas uma empresa única. E por ser considerado para o direito do trabalho um empregador único, não há por que se falar em desconsideração, já que todas elas são solidariamente responsáveis, e o artigo 2º, parágrafo 2º, não estabelece nenhuma condicionante para esse envolvimento, a não ser os condicionantes próprios de caracterização da figura do grupo econômico. Então, do ponto de vista processual, não me parece que haja necessidade, ao menos, né, no caso de grupo econômico, em que isso seja facilmente provado. Talvez a gente possa cogitar de um IDPJ numa situação em que os laços sejam laços mais discretos, sejam mais ocultos, né, e aí talvez haja necessidade de se fazer a prova disso, mas em linha de princípio não há necessidade, o TRT aqui segue essa linha. Rodrigo Sá está aqui, sempre está conosco, está perguntando: é certo afirmar que a fraude na alteração contratual não limita a 2 anos de saída do sócio retirante? Me parece que sim, Rodrigo, até porque, nesse caso, altera-se inclusive o status da responsabilidade, que deixa de ser subsidiária e passa a ser solidária, né? Eu afirmei com muita veemência, né, que a responsabilidade do ex-sócio é objetiva, mas é objetiva quando eu estou buscando a sua responsabilidade subsidiária. Se se trata de situação de fraude na alteração, ou seja, ele fez a alteração simplesmente com o propósito de burlar a lei, de frustrar os credores, né? Coloca, por exemplo, eu já vi isso muitas vezes acontecer, inserir uma pessoa sem nenhum laço patrimonial como dona da empresa, exatamente para deixar que essa pessoa responda sozinha, e não vai responder por nada, evidentemente por não ter patrimônio. Então, nesse caso, me parece que como a responsabilidade do sócio retirante subsidiária é tratada numa parte do 10A e a solidária no parágrafo único, se a memória não me trai, me parece que esse prazo de 2 anos só é contado para a responsabilidade, a retirada regular e não para a retirada fraudulenta, né? Pelo menos a opinião que tenho em relação a esse aspecto. Rogério Barreto está perguntando aqui: qual é a sistemática do sistema do Cisbajude? A sistemática do Cisbajude, uma vez emitida a ordem pelo juiz, é feita uma única tentativa ou as tentativas são reiteradas diariamente, por exemplo? Não. O grande avanço que nós tivemos no Cisbajude em relação ao Bacenjude
é a possibilidade de uma penhora realmente online. Porque antes nós falávamos em penhora online, mas ela de online não tinha nada, porque na verdade ela só era realizada ao final da noite, após o cruzamento de todas as operações em cada conta bancária, das compensações e tudo mais. No sistema atual, essa penhora ela é instantânea, ela realmente é online, mas ela não, ela precisa. Você pode, existe um mecanismo, Rogério, existe um mecanismo informático, né, vamos dizer assim, que permite uma robotização dessa reiteração. Então pode ser feita a reiteração por mais de um dia, né, sem nenhum problema. E isso é feito, normalmente se faz por 3, por 4, por 5 dias, exatamente porque pode ser que naquele exato dia não houve nenhuma circulação financeira, mas no dia seguinte, 2 dias depois, há. Então há essa possibilidade sim. Isso se nós estamos falando apenas de bloqueio, porque existe outra possibilidade que é utilizada com mais parcimônia, que é da indisponibilidade de recursos. E aí, nesse caso, tudo que entra na conta, ela é bloqueado, né? Automaticamente essa conta fica indisponível. O grande problema é que o devedor, ao consultar seu extrato, ele provavelmente vai verificar esse fenômeno e pode ser que ele resolva deslocar o fluxo de seus recursos financeiros para um outro lugar, né? Visando a frustrar a execução. É por isso que o Sisbaju hoje ainda é uma ferramenta poderosa, mas ela não é uma ferramenta que eu diria, muito eficiente em relação a executados contumazes que já tenham alguma linha de estratégia, né? E aí são várias. A primeira, a mais clássica, é a pessoa não fazer negócios pela via bancária, mas isso é muito difícil, né? Isso talvez dê certo com um pequeno comerciante, um pequeno industrial, mas para uma empresa que tenha qualquer tipo de movimentação um pouco maior, é difícil ela conseguir um sucesso nas suas vendas sem que haja, por exemplo, acesso a cartões de crédito para seus clientes, cartões de débito e tudo mais. E aí uma outra artimanha que eu já presenciei algumas vezes, algumas empresas fazerem, é deslocarem toda a administração financeira para uma terceira empresa, para uma empresa que não tenha nada a ver com ela, e essa empresa passa a ser o pulmão financeiro da devedora, né? E aí cabe a você descobrir como, né? E aí tem vários momentos. Uma vez eu já contei isso aqui numa outra live. Eu me lembro uma vez era uma faculdade aqui em Brasília que tinha mais de 3 mil alunos e não tinha um centavo em conta bancária, o que era evidentemente algo insólito, né? Algo absolutamente incompreensível. E aí o que fez o advogado? O advogado passou-se por interessado em cursar um dos cursos oferecidos lá pela faculdade e mandaram para ele um boleto de pagamento da inscrição no processo seletivo para disputa da vaga lá ao curso que ele queria. E no boleto havia lá os dados bancários, e com esses dados bancários nós conseguimos levantar a origem, né, para onde esse dinheiro estava indo, e solicitamos o extrato de movimentação e verificamos então que havia de fato toda a movimentação financeira daquela devedora estava passando por outra empresa, e nesse caso não tive dúvida nenhuma em determinar a realização de bloqueio no valor da dívida nesses recursos. Obviamente que essa empresa esperneou, mas não teve como ela disfarçar, porque de fato havia aí uma evidente fraude, né, nesse deslocamento de recursos para frustrar credores. Eu acho que a Ana Vasconcelos que está perguntando, me parece. Professor, então se o protocolo da ação foi dentro do prazo de 2 anos, posso incluir o sócio que saiu independente de lapsos que teve para iniciar a execução, certo? É o que me parece. Há uma ideia de que o sócio retirante ele tem que se manter vigilante, né, em relação à existência de ações, em especial ações trabalhistas, dentro dos 2 anos, e depois de 2 anos aí tudo bem, ele vai se sossegar. É muito interessante porque o sócio retirante muitas vezes conhece a fundo a empresa e pode auxiliar a execução, porque é claro que ele, tanto quanto o credor, terá o máximo interesse em colaborar com a justiça para a localização de bens, porque quando ele indique bens
dos sócios atuais ou da empresa, ele está evidentemente gerando aí um ambiente propício para que ele não tenha de suportar nada em relação àquela execução. O Alessandro Jambers, que sempre está aqui com a gente também, está dizendo aqui a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica quando um dos sócios também é pessoa jurídica. Sim, não muda. Veja bem, quando nós falamos em desconsideração da personalidade jurídica, nós estamos nos referindo à pessoa do devedor, que é uma pessoa jurídica, né? Isso na desconsideração que eu chamo de clássica ou tradicional, porque nós temos também a possibilidade inversa, de eu ter uma execução, por exemplo, contra uma pessoa. Imaginemos uma ação envolvendo um empregado doméstico, tá? E você, na hora da execução, descobre que não há nada em nome do casal empregador, da empregada doméstica, mas aí pedindo a declaração de bens, né, junto à Receita Federal, você descobre, por exemplo, que aquele casal é dono de 3 empresas. E aí você pode pedir a chamada desconsideração inversa para alcançar as pessoas jurídicas. Agora, se eu tenho um sócio de uma empresa, um sócio de uma pessoa jurídica, que também é pessoa jurídica, ele também pode ser alcançado tranquilamente no IDPJ. Aí é o IDPJ tradicional, é o IDPJ clássico, que eu estou afastando a pessoa jurídica para alcançar a pessoa de seus sócios, pouco importando se esses sócios são pessoas naturais ou se são pessoas jurídicas. Obrigado aí pela pergunta. A Cristiane Tax está perguntando aqui, empregador em recuperação judicial pode redirecionar a execução contra o responsável subsidiário, ente público, ao invés de habilitar o crédito no juiz de recuperação? Bom, o empregador não, ele não tem o direito, porque a dívida é dele, não é? Caberá ao trabalhador fazer a avaliação de risco, o que é melhor para ele, se é esperar o desfecho do processo recuperacional ou, considerando o evidente estado de penúria financeira atual da empresa em recuperação, requerer o redirecionamento contra o responsável subsidiário. Mas não tem o empregador, que é devedor principal, o direito subjetivo de exigir que a execução seja redirecionada ao responsável subsidiário, porque efetivamente o débito é dele e caberá ao credor escolher esse caminho, se for o caso. Né? Se for o caso. Vamos ver aqui se temos mais alguma pergunta. Wanda está perguntando aqui, professor, perdi o início da aula. Hoje não é bem uma aula, tá, Wanda? Hoje é um tira dúvidas, é um plantão de dúvidas, então não há nenhum tema central. Aí ela está perguntando aqui, professor, ainda que a ação tenha sido proposta no prazo de 2 anos, contudo, só setiante somente for incluído no polo após 12 anos, é aplicável o artigo 10A? Bom, aí nós temos um outro problema, né, Wanda, que é o problema da inexistência dessa regra ao tempo em que essa ação foi iniciada. E aí, se você estiver na defesa do interesse desse sócio, há aí um campo bom para você querer dizer que não pode haver a retroatividade da regra nova da CLT, porque é realmente uma regra nova, essa regra que temos, embora eu tenha de dizer que há, nesse caso, se aplicar então as disposições do Código Civil, que tem uma interpretação absolutamente ambígua quanto a esse momento. Mas se o seu papel é de defesa de um ex-sócio nessa situação, é claro que haverá aí um campo bom para discussão, exatamente porque eu não posso exigir que as pessoas adivinhassem, né, que haveria uma regra no futuro que poderia alcançar as suas ações, né, a sua situação patrimonial, apesar da antiguidade da retirada. Então eu diria que você tem aí um campo bom por esse aspecto do lapso temporal envolver uma retirada da sociedade antes da vigência da norma, e aí me parece que é o caso de se aplicar lá o disposto no artigo 1003, nos artigos 1003 e 1031 do Código Civil, que, conforme eu disse, gera uma interpretação um pouco mais ambígua. Pois não, vamos ver aqui. A Sheila está perguntando, professor, na hipótese de ser feito o CCS ou Infojud a pedido do reclamante, para tentar sócio oculto que estão em sigilo, o suposto sócio oculto teria direito a ver esses documentos? Veja, se os documentos dizem respeito a ele, sim. Né? A ele, sim. Mas para isso ele precisa aparecer no processo, e se ele aparecer no processo, evidentemente que vai se robustecer o indício forte
de que ele efetivamente tem interesse na coisa, porque o documento sigiloso, evidentemente, ele só pode ser aberto a quem integre a relação processual. Então é preciso que ele se habilite e se apresente como alguém que tem interesse no processo para ter acesso a esses documentos. E me parece que nesse caso talvez isso ele não vai querer fazer. Mas vamos lá. O Lauro está me lembrando aqui, respondendo sempre em tese. É exatamente isso, Lauro. Estou respondendo sempre em tese. Obrigado pela lembrança. Cássia Naves está dizendo aqui que adorou ouvir a palavra subsidiária com som de S. A maioria fala subsidiário, né? Pois é, eu acho que não é o correto, né? Mas eu sou muito chato, viu, Cássia? Eu não sou um expert em língua portuguesa, não, mas confesso, sou muito chato com português. Marina está perguntando aqui, o sócio retirante pode ser chamado à execução após 2 anos, sendo que a ação iniciou dentro dos 2 anos? Sim, é exatamente isso que eu estou dizendo. A única situação que é colocada pelo seu colega, que eu acabei de responder, é de retirada anterior, né, à entrada em vigor da regra, que é de 2017, né? E aí me parece que haveria aí um campo para discussão se seria possível a atuação dessa norma. É uma norma processual, mas ela envolve uma responsabilidade patrimonial, né? Ela é uma norma que acaba tendo um quê de norma de direito material também. Por isso que eu digo que em relação a retiradas de sócios anteriores à reforma trabalhista, é discutível se aplicaria essa norma de alcance dos 2 anos em relação ao ajuizamento da reclamação trabalhista e não a sua cientificação da existência da ação. Professor, eu posso incluir, que a Patrícia está perguntando, professor, eu posso incluir a empresa que comprou outra no IDPJ e ainda posso propor mais de um IDPJ na mesma reclamação trabalhista? O IDPJ pode ser suscitado várias vezes, né, sem nenhum problema. Em relação à empresa sucessora, também seria caso de IDPJ, e aí esclarecendo que ela estaria na condição de sucessora. É claro que aí você vai ter que fazer a prova, se ela negar, de que houve essa sucessão empresarial, né? Mas é possível sim, em tese, se nós estamos falando de sucessão do sócio, né, da empresa, sim. Agora, se você está falando simplesmente de sucessora da devedora, aí não me parece ser necessário o IDPJ. O IDPJ ele vai servir para os sócios de fato ou de direito, né, sócios ocultos ou sócios formalizados, para ex-sócios também, mas para sucessor não. Para sucessor me parece que é caso simplesmente de uma petição avulsa, porque aqui não se trata de uma desconsideração da personalidade jurídica, mas simplesmente de um fenômeno de assunção do negócio por uma nova pessoa. Então, não é situação, me parece, de DPJ. Se foi essa a sua pergunta, se não foi, você, por favor, me esclareça. Tá? O Samuel está perguntando aqui, se na execução provisória deve ser observado o parágrafo 2º do artigo 879. Muito boa pergunta, Samuel. Veja bem, Samuel, a execução provisória segue todas as regras da execução definitiva, salvo quanto ao seu desfecho. Né? E no caso do processo de trabalho, como eu já tive a oportunidade de salientar mais uma vez, esse desfecho é mais frustrante do que no processo civil, porque no processo civil, em se tratando de créditos de natureza alimentar, a execução provisória pode ir até as suas últimas consequências, inclusive com o pagamento do exequente. Infelizmente, por conta do texto da CLT, que diz que a execução provisória só pode ir até a penhora, a compreensão do Tribunal Superior do Trabalho é de que a nossa execução provisória deve parar por aí. Então isso quer dizer que vai haver a liquidação, se for necessário, a liquidação terá que ser necessariamente discutida, porque, e aí que é o importante a dizer, não existem regras paralelas de execução definitiva e execução provisória. Existem apenas algumas condicionantes estabelecidas para a execução provisória, mas a tramitação dela se dará segundo as regras comuns da execução definitiva. Então, o direito à impugnação prévia deve ser assegurado, sim, como também a penhora, o TST me parece que evoluiu em boa hora, né, nessa questão, como também em relação à penhora, os bens a serem penhorados seguem a mesma sequência, a mesma ordem preferencial constante da lista lá de bens penhoráveis da execução definitiva. Portanto, não há aí nenhuma diferenciação em relação à questão da liquidação. A liquidação será processada exatamente do mesmo modo. E uma dica aqui que talvez muita gente não saiba. Existe, além da possibilidade de execução provisória,
você tem a possibilidade de fazer algo intermediário, que é a chamada liquidação antecipada. Se a empresa não tem problemas de caixa, se não há esse receio de que ela possa vir a quebrar e você se frustrar na execução mais adiante, você tem essa saída, que é uma saída mais tranquila, sobre todos os aspectos, né? Em que você apenas solicitaria ao juiz, com base no artigo 512 do CPC, o início imediato da liquidação daquela sentença, mesmo que haja recurso, e mesmo que ao recurso tenha sido dado, por exemplo, por meio de tutela de urgência, efeito suspensivo. Isso não impede que você possa procurar essa liquidação, e nesse caso, é claro, eu aproveito a regra do CPC para solicitar a liquidação antecipada, mas o procedimento, evidentemente, será aquele, se for liquidação por cálculos, será aquele estabelecido na CLT. Então, existe essa possibilidade também. O pessoal está falando aqui que a janelinha de perguntas, deixa eu ver aqui se eu vou conseguir ler, porque eu já disse a vocês, quem já viu algumas lives já deve ter ouvido de mim falar, que o meu aparelho aqui, eu tenho um iPhone, o iPhone, por alguma razão, ele não exibe por inteiro a pergunta, e aí eu não consigo ler, se a pergunta é um pouquinho mais longa. Por exemplo, a Maria Catarina pergunta aqui, professor, bem do devedor no Uruguai, posso pedir? Eu não sei o que ela ia falar, provavelmente ela ia falar de carta rogatória. Se for isso, sim, pode pedir carta rogatória, é caso de carta rogatória, sim. É um instrumento oneroso, né, porque ele envolve despesas com tradução e tudo mais, né, e aí mas em princípio pode sim, em tese é possível sim a carta rogatória executória, e isso porque, e atenção com isso, e isso porque no Mercosul há um protocolo, salvo engano é o protocolo de Ouro Preto, em que se autoriza a possibilidade de carta rogatória executória. Não é o normal, tá, Catarina? O normal aqui é porque nós temos uma situação específica em que existe um tratado internacional que admite o uso de carta rogatória para execução, o que acelera bastante, evidentemente, o procedimento. Mas não havendo esse tratado, aí você vai ter que partir para um outro procedimento que é mais moroso, que é o procedimento de homologação da sentença estrangeira, ou seja, a sentença brasileira tem que ser traduzida para o idioma do país onde a execução deva ocorrer, deve ser consultada a legislação desse país para verificar qual é o órgão competente para a homologação da sentença estrangeira e o procedimento a ser observado, dar entrada nisso e depois de processado esse pedido e obtido o deferimento da homologação da sentença brasileira no exterior, aí sim você pode utilizar esse título executivo como se o título executivo daquele país fosse, e aí é uma execução comum como outra qualquer, né? Dito assim, parece muito simples, a explicação eu tenho muita facilidade de dar, mas evidentemente que na prática isso é bem complicado, né? Bem complicado. Então pode haver sim, no caso do Uruguai, Argentina, Paraguai, é possível o uso da carta rogatória porque existe essa autorização expressa em um dos tratados do Mercosul, evitando assim a figura da homologação da sentença estrangeira. Deixa eu ver se eu consigo aqui verificar mais uma pergunta de vocês, se eu consigo ler. A Catarina de novo. Professor, o prazo do artigo 11A da CLT interrompe. Aí, de novo, eu não vou conseguir ler sua pergunta porque ela está cortada para mim, Catarina. Se você puder fazer aí no chat, eu agradeço. A Catarina de novo. A mesma coisa aqui, deixa eu ver se eu consigo. Engraçado, na miniatura está mais fácil, eu consigo ler um pouco mais. Deixa eu ver aqui. O prazo do artigo 11A interrompe quando peticione, né, e tal. Ficou um pouco truncado aqui, eu não consegui ler direito, mas eu imagino que você esteja perguntando, Catarina, se o prazo da prescrição intercorrente interrompe quando haja um requerimento de impulsionamento da execução, sem dúvida nenhuma. Né? Aí é preciso analisar, verificar por que a execução foi paralisada. Primeiro é preciso dizer que só pode cogitar de prescrição intercorrente, só se pode cogitar quando haja efetivamente o decurso de um prazo para que o exequente tome uma providência a partir de uma determinação judicial expressa. E tem-se considerado que, no mínimo, que essa determinação deve ter ocorrido, esse despacho judicial, a partir da vigência da reforma trabalhista.
Há uma linha, inclusive no Tribunal Superior do Trabalho, que vai além, dizendo que só caberia a prescrição intercorrente nos títulos executivos, nas decisões transitadas em julgado, a partir da vigência da reforma trabalhista. Seja como for, se você faz um requerimento no sentido de movimentação do processo, né, isso é suficiente sim para interromper o fluxo da prescrição intercorrente, e foi essa, aliás, nós fizemos lá nos nossos eventos de lançamento do curso de Vitória na Execução, que aliás, aproveito aqui para um pequeno comercial, né? Hoje resolvemos reabrir excepcionalmente as inscrições, então estão lá abertas, mais informações vocês encontram aí na bio do perfil do nosso Instagram aqui do Trabalho Notável, e lá eu dei uma dica que eu procurei dar para o pessoal, é exatamente essa, a dica da vacina contra a prescrição, né? Em tempos em que todos estão doidos por vacina, a vacina contra a prescrição intercorrente é exatamente você se programar para anualmente fazer requerimento ao juiz da execução no sentido de reiterar o uso das ferramentas de busca patrimonial para ver se alguma situação, alguma coisa mudou no cenário, né, a partir da passagem desse tempo. Porque cada vez que você faz, essa prescrição me parece que ela é interrompida, já que aqui nós estamos falando de prescrição no campo processual e não me parece aplicar-se aqui a ideia de unicidade da causa interruptiva lá do artigo 202 do Código Civil. Tá? Então fica aí a dica. O Rodrigo Sá está perguntando aqui, empresa SA, teoria maior? Depende, viu, Rodrigo? Mas normalmente vai ser a teoria maior, porque eu preciso identificar, não é? No caso do IDPJ, a responsabilidade ou do dirigente ou do membro do conselho e tal. Então me parece que há uma tendência de se exigir realmente que haja uma alegação de um comportamento inadequado para que se alcance a desconsideração no caso da SA, em especial se for uma sociedade anônima de capital aberto. Aí pior ainda, porque realmente nesse caso, como é um capital que pode ser adquirido por qualquer pessoa, me parece aí que é preciso ter muito cuidado com a desconsideração nesse caso. Ian Pablo, não sei se é esse o nome, para mim está cortado aqui. Bom dia, professor. Qual ordem de relevância você seguiria para realizar? Aí eu não sei, ficou cortado de novo. Peço que, se for possível, que repita a pergunta para poder responder. Leite, acho que é esse o nome. Bom dia. Bacenjude de empresa em recuperação judicial em que houve deferimento de, também não consegui ler, mas se a empresa está em recuperação, eu não posso promover atos constritivos dentro da Justiça do Trabalho contra ela, apenas contra outras pessoas, tá? Se foi essa a sua pergunta. O Rodrigo Sá está perguntando, certidão de crédito expedido tem prazo para execução da mesma? Veja, Rodrigo, a rigor não tem, porque na certidão de crédito eu tenho arquivamento do processo sem extinção da execução. A execução continua existindo, né? E a menos que haja uma provocação da parte do executado quanto à ocorrência de prescrição intercorrente ou de qualquer outra causa, não há prazo nenhum, porque, insisto, a certidão de crédito é expedida com o arquivamento do processo, e esse arquivamento é apenas um ato de remessa do processo ao arquivo, mas que não representa a extinção da execução. Existe uma nada sutil diferença entre extinguir a execução e mandar o processo ao arquivo, mesmo definitivo. O arquivo definitivo ele não extingue a execução, ele apenas extingue aquele processo, mas não extingue a execução. Então, por isso, me parece que não há prazo aí para voltar à carga quando houver a notícia de bens. A Patrícia está perguntando aqui, estou com muitas dificuldades em comprovar a sucessão. Quais as medidas posso utilizar para comprovar mandado de averiguação do estabelecimento é plausível? É possível. O mandado de averiguação é um instrumento que a gente usa com alguma frequência na justiça. Eu mesmo uso com alguma assiduidade, exatamente porque permite reproduzir ao juiz, reconstituir ao juiz exatamente aquilo que esteja acontecendo. Então o que pode ocorrer? Às vezes a sucessão empresarial houve sem que tenha havido uma mudança, por exemplo, na junta comercial. A empresa está lá funcionando, uma outra empresa está lá funcionando, com nome de fantasia, né? O mesmo nome de fantasia, o mesmo equipamento, às vezes até os mesmos empregados, e nesse caso há aí sim uma chance boa de você emplacar a tese de que houve a sucessão empresarial. Então é
é caso de duas uma. Você pode pedir, evidentemente, a expedição de um mandado de averiguação, mas veja que, a depender do caso, isso pode ser feito de uma forma bem mais singela, né? Suponhamos que seja um restaurante de comida a quilo que esteja funcionando no local e você esteja desconfiada de que esse restaurante agora está sob uma nova direção, né? A direção de uma nova pessoa jurídica, embora mantida a razão social, a razão social não, desculpe, o nome de fantasia, a logomarca, a disposição dos móveis, os equipamentos e tudo mais. Então você pode, evidentemente, por exemplo, comparecer ao restaurante, fazer lá uma refeição, né, se for um lugar confiável, e peça a nota fiscal ao final, exatamente para saber exatamente quem é que está, em nome de quem essas operações de venda de refeições está sendo feito. Poderá também, com o uso do seu celular, tirar fotos, né, e procurar, se você tem, por acaso, fotos anteriores, né, do estabelecimento antes dessa sucessão, fazer o cotejo para procurar convencer o juiz de que há ali efetivamente um fenômeno da sucessão. Então é possível sim. A Andréia está perguntando aqui se eu vou gravar. Com certeza, como sempre, será gravada, Andréia. Mesmo embora hoje ela seja uma live mais solta, né? Mas não é por isso que eu não vou deixar de gravar. Vai estar gravada sim. Deixa eu ver aqui. O Rodrigo Sá está falando que quem sabe faz ao vivo. Lembrando lá do bordão do Faustão, né? Vamos ver aqui, quem mais? Deixa eu ver. Tá, Patrício já respondi a questão da sucessão. A André já respondi. A Leite, acho que é Leite, o nome está Leite. Ele está perguntando aqui, ele fez a pergunta lá, ou ela, não sei, fez a pergunta, eu não consegui ler direito, reproduziu a pergunta aqui. A pergunta é se o crédito do Bacen Júdice pode ser liberado ao credor se a recuperação judicial foi deferida após esse bloqueio. Tem-se entendido que não, viu? Eu até tinha compreensão nessa direção, entendia que como a penhora preceder a recuperação, que ela não deveria ser alcançada, né? E esse bem então poderia ficar à disposição do processo judicial trabalhista, mas há precedentes já do Tribunal Superior do Trabalho em sentido contrário. E a partir daí eu mudei, inclusive, o meu comportamento como magistrado, determinando a transferência desses valores, não para o devedor, evidentemente, mas para o juízo recuperacional. Então, infelizmente, me parece que Agora, aquela história, né? Como essa é uma decisão, é uma jurisprudência do TST, mas não é, até onde me lembro, não houve nenhuma situação de afetação, como recurso de revista repetitivo, ou coisa que o VAR, então, consequentemente, não há nenhum problema você tentar, né? Ver se emplaca lá com o juiz da execução, mas eu sou obrigado, por uma questão de lealdade, a te avisar que efetivamente há jurisprudência em sentido diverso, né? Em sentido contrário a isso. O Bruno está perguntando aqui se é necessária a intimação pessoal. Veja, como nós estamos falando de movimentação do processo de execução, se houver advogado atuando, me parece que bastará a intimação do advogado, porque o advogado ele tem, evidentemente, poderes para receber a cientificação de atos judiciais, já que aqui não se trata de citação, para o qual se exigiria poder específico, mas para intimação não, então por isso me parece que basta a intimação dirigida ao advogado. Bom, eu não sei, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Distraí um pouquinho aqui, já vieram mais perguntas. O Lauro de Campos está comentando que até hotéis estão pagando ECAD pelos canais de música agora por eles são vinculantes do STJ. Pois é, isso aí. A justiça fazendo o seu papel. Acho que a Maria Helena, advogada, está perguntando aqui, empregado antes de ser registrado se acidenta em casa, pode ser ajuizada a ação de reconhecimento de vínculo para ele receber auxílio doença de INSS? Pode, tranquilamente. É o que eu tenho dito muito, viu, Maria Helena? Se as empresas souberem o risco que correm em sobretudo nessa questão previdenciária que você coloca, em não registrar o empregado de imediato, elas não manteriam essa prática odiosa e muito comum de manter empregado sem registro. Existe até um folclore, né, que até hoje a gente ouve de vez em quando o pessoal falar
de que só é obrigatório registrar depois do período de experiência. E é exatamente o contrário, né? Registre o empregado de imediato, tão logo ele comece a trabalhar. Ah, está sem carteira? Não contrate, espere a carteira chegar. E hoje a carteira é digital, né? Hoje essa questão é uma questão muito simples de ser superada, né? Então, se a pessoa é empregada informal, sofre um acidente que não tem nada a ver com acidente de trabalho, e com isso não pode trabalhar, se a empresa não faz o registro e, consequentemente, não faz os recolhimentos previdenciários, quem é que vai pagar essa conta do auxílio doença frustrado? Evidentemente que a empresa, né? Então ele pode sim, pode não só reclamar o reconhecimento de vínculo, como acumular numa reclamação trabalhista com o pedido de indenização do auxílio doença, né? Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso, mesmo se tratando de auxílio doença previdenciário, porque nesse caso é a chamada indenização pela perda de uma chance, né? A pessoa terá perdido o direito de receber um benefício previdenciário pela negligência do empregador, né? E, sem dúvida nenhuma, então é assim, né? O Lauro está dizendo aqui que escreveu um a princípio. Eu tenho certeza, Lauro, que não foi você que escreveu a princípio com crase. Com certeza foi o corretor que deturpou a sua mensagem e escreveu errado, porque ele faz isso comigo de vez em quando também, e eu fico muito chateado. Bom, era isso, minha gente. Nós já temos aqui 1 hora de live. Eu quero agradecer demais. Passou muito depressa. É uma dinâmica muito gostosa de fazer. E talvez eu repita outras vezes, que a gente fica aí mais à vontade, né? Vocês podem perguntar também aquilo que mais lhes for interessante. E de repente a gente pode também até fazer uma experiência aqui nas próximas semanas de uma live mais interativa ainda, em que vocês possam entrar e sair da live compartilhando comigo aqui, né, a sua imagem e com o seu pessoal, e a gente poder conversar um pouco mais sobre execução. Então, muito obrigado a todos vocês. Como sempre, a live ficará salva. E relembrando, àqueles que ainda não fizeram, dá tempo ainda. Hoje reabrimos excepcionalmente a inscrição da primeira turma do nosso curso Vitória na Execução Trabalhista. Já temos muitas aulas disponíveis para assistência e teremos eventos especiais, né? Teremos encontros mensais com vocês, com os alunos do Vitória na Execução, para compartilhar a prática dos institutos mais comuns e mais interessantes da execução, e teremos também um brinde especialíssimo na próxima sexta-feira, uma palestra às 17 horas com o ministro Douglas Alencar Rodrigues sobre execução e mandado de segurança, né? O ministro Douglas Alencar Rodrigues, que é um ministro destacado no Tribunal Superior do Trabalho e integra a STI 2, que é exatamente o órgão do Tribunal Superior do Trabalho incumbido, né, de apreciar a maior parte dos casos que envolvem execução trabalhista, né, quando a matéria seja trazida ou em forma de mandado de segurança ou em forma de ação rescisória. Então, agradeço a todos pela participação, pela presença aqui, sempre carinhosa e efetiva, e até a próxima quinta-feira estaremos de novo por aqui, sem falar nos nossos outros encontros, como por exemplo no sábado, a live que eu tenho já com o Fabiano, em que também estaremos aqui e esperamos a presença de vocês. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.